capítulo 11. Eu quero ler o versículo de número 28. 1 Coríntios, capítulo 11. Mas o rei morreu, porém o rei ressuscitou. Amém? Primeiro Coríntios, capítulo 11. Primeiro domingo do mês de agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Jingle bell, tá chegando aí já. Aí por aí, as prefeituras por aí já estão vendo um enfeite de Natal. O povo já está passando a vender, né? A Frank que trabalha na prefeitura. Só já está passando a vender enfeite de Natal já para as prefeituras por aí. Já começou o Natal para alguns lugares. Está passando rápido, irmão. Corre lá. Amém? 1 Coríntios 11, 28. 11, 28. Diz assim: examine-se, pois, o homem ao seu irmão. Ah, não? É que eu não estava lendo, pensei que estava decorado, que eu acho que errei. Deixa eu ver de novo. Examine, pois, o homem à igreja. Não, meu Deus do céu, perdido aqui. Examine, pois, o homem a sua célula. Meu Deus, será que minha Bíblia aqui está? Ah, então, está aqui, achei. Examine, pois, o homem a sua esposa. Não estou acertando hoje, não está fácil. Examine, pois, o homem a sua família, a sua casa. O vizinho. Meu Deus, gente. Examine-se, pois, o homem. Deu para pegar aí já? Deu para sentir? Aqui é que não tinha os memes na época. Senão Paulo podia colocar aqui, né? Ema, ema, ema. Aí, ó. Ema, ema, ema. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então coma deste pão e beba deste cálice. Feche teus olhos. Vai falar conosco mais uma vez, Deus, no nosso coração. De manhã o Senhor já derramou sobre nós uma porção de Ti. Mas agora, Deus, nós precisamos também uma segunda porção. Derrama no nosso coração, Deus, na nossa mente. Nos ensina, Pai, nos instrui pela Tua palavra. Estamos aqui, Deus, na Tua casa. Nosso coração aberto, nossos ouvidos atentos. Fala-nos, ensina-nos, prepara-nos, no nome de Jesus, para que possamos andar e viver segundo os Teus preceitos. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Se assente aí, então, fique tranquilo, ou tente ficar tranquilo. E prepare o teu coração para aquilo que Deus quer falar conosco hoje, ou a partir de hoje, como eu sempre digo. Que a mensagem, ela começa aqui na igreja no domingo, mas ela não termina aqui na igreja. Ela começa aqui, mas ela continua amanhã no nosso coração, terça-feira, quarta, e depois lá na célula, Deus complementa. Sempre é alguém que Deus usa para complementar, pode ser você. Prepara o teu coração para aquilo que Deus quer nos ensinar a partir de hoje. Paulo está ensinando ou falando aqui sobre a ceia do Senhor. A ceia, nós sabemos, ela foi instituída pelo próprio Deus. O Deus encarnado, como eu disse, Jesus Cristo, pouco antes de ir à cruz, pouco antes de beber o cálice de Deus, aquele que ele pediu que fosse passado, ele instituiu a ceia como um memorial para que o homem sempre possa lembrar-se de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
A ceia, ela é um memorial, nos traz à memória aquilo que Deus fez e como Ele fez e por que Ele fez. Então Jesus, ele nos deu um ritual, vamos chamar assim, uma forma de fazer. Mas o tempo passou e os homens fizeram aquilo que os homens mais sabem fazer, que é deturpar, quer mudar, quer tentar fazer as coisas de Deus do jeito que Ele bem entende. De fazer as coisas de Deus do jeito que a gente pensa que pode ser, que deve ser. Então eles começaram a mudar tudo, a deturpar a ceia. Talvez não intencionalmente, com certeza não intencionalmente, mas se deixando levar pelo seu coração, pelo o seu achismo, seus próprios desejos, a sua vontade, o seu querer, as suas próprias intenções, de maneira que a ceia ela começou a perder-se. O momento da ceia começou a perder-se, a viver uma loucura, era uma coisa doida. E aqui nesse texto de 1 Coríntios, no versículo 11 todo, Paulo fala sobre a ceia, fala sobre a balbúrdia que estava, a desordem que estava, e ele chama a responsabilidade. Ele fala e ele começa a ensinar como deve ser a ceia. Porque a coisa estava bagunçada, os homens vinham, faziam uma festa de embriaguez, de loucura, de se empanturrar, de comer demais. Se perdeu aquilo que Deus tinha entregado. Eles estavam fazendo algo desordenadamente. E Paulo diz, vocês vêm, vocês comem demais, e quem chega primeiro come tudo, quem vem depois passa fome. E vocês não estão entendendo nada. Está fazendo tudo errado. Então ele fala deste texto que nós lemos aqui, todo culto de ceia. A gente sabe até de quando você nem lê na Bíblia, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, olha, nós sabemos de cor. Todo culto de ceia. A gente lê. Então Paulo ele começou a trazer a ordem onde havia desordem. Porque o rito da ceia, ele não fala apenas sobre um momento. Porque a ceia não é apenas um culto, um momento no culto. Paulo ele não fala apenas sobre o ritual, sobre o rito, mas ele fala sobre o significado do rito. Porque comer do pão e beber do cálice não fala apenas de participar de um ritual, mas ele fala de participar de tudo aquilo que este ritual representa, que é o corpo e o sangue de Cristo, ou seja, o próprio Cristo. Porque Jesus disse, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Se nós entendermos a lógica daquilo que Jesus disse, nós podemos entender, então, se quem não participa não tem parte com ele, quem participa, então é participante com ele. Uma aliança com ele. Toma posse daquilo que é dele. Assim é um memorial daquilo que Deus fez por nós. Assim é um memorial daquilo que Deus nos entregou. Assim é um memorial daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Portanto, participar da ceia é mergulhar em uma experiência que tem a sua origem natural, no natural. O pão e o suco. É uma experiência que começa aqui no ambiente, mas o propósito da ceia é sobrenatural. Como eu disse agora, é um Deus que se sacrifica pelos seus servos. A lógica é invertida. De um Deus que não se alimenta de sacrifícios, mas que alimenta com sacrifícios.
Deus que sacrifica o seu próprio filho, o filho que sacrifica a sua própria vida. Então Paulo está falando sobre a ceia, a importância da ceia, o que ela representa de verdade. Participar da ceia é aceitar a proposta de Deus de vida eterna. Participar da ceia é abrir as portas dos céus para mim. Vai além de um culto. Vai além de um momento. Além de comer apenas um pedaço de pão e tomar um cálicezinho de suco de uva. Tem a ver com sacrifício. Tem a ver com vida eterna. Tem a ver com ingressar em Cristo, participar de Cristo, de tudo que Ele é, de tudo que Ele tem, de tudo que Ele pode, de tudo que Ele faz. A ceia, então, ela tem essa importância por conta daquilo que ela verdadeiramente representa. Portanto, participar da ceia é uma graça nos dada generosamente por Deus. Preste atenção nessa frase. Porém, dado o custo e a extraordinariedade do que nos acrescenta, do que aquilo que a ceia nos dá, devemos participar também com extraordinária responsabilidade. Não é um momento do culto, mas uma imersão completa em Cristo, sua morte, ressurreição e mais ainda, em tudo aquilo que advém do sacrifício. E Paulo estava organizando as coisas. Paulo estava organizando o ambiente. Então ele diz: vocês estão fazendo errado. Estão fazendo a coisa certa. Sim, estava certo. Tem que ser a ceia, tem que fazer. Mas do jeito errado. Então ele começa a corrigir. E ele diz: quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Ele começa a dar instruções sobre a importância do que é a ceia do Senhor e do que ela representa, do que ela nos oferece e do quanto ela é importante para nós. Então ele fala para que um espere o outro, para que não haja balbúrdia, da forma que Jesus fez. Jesus fez assim, pegou o pão, partiu, disse: é o meu corpo, depois pegou o suco, e disse: esse é o meu sangue, o novo testamento no meu sangue. Portanto, na ceia está representado tudo aquilo que Deus é. Tudo aquilo que Jesus é. Tudo aquilo que Ele fez. E Deus instituiu o próprio Cristo, para que nós possamos participar, não de um momento, eu vou repetir. Para que nós possamos participar não de um momento, de um culto especial por mês. Não é um momento especial na semana. E olha aqui, a ceia não é um elixir de cura. Não é um remédio dos céus. Mas ela é o próprio Cristo. É o próprio Cristo representado. Quando eu participo da ceia, eu passo a fazer parte de Cristo. E Cristo passa a fazer parte de mim. Então Paulo ele começa a organizar. E uma vez que o ambiente se organiza, Paulo agora ele entra numa particularidade do texto que nós lemos. Ele, dado toda aquilo que a ceia é e como ela foi feita, como Jesus colocou, ele disse, daquilo que nós lemos aqui, ainda trazendo ordem, ele disse: portanto, examine-se, pois o homem a si mesmo. Porque aquele que come e bebe, ele disse, indignamente. Olha aqui o paradoxo. A ceia do Senhor, corpo de Cristo. Nós participamos da ceia e temos o ingresso, a entrada em Cristo, para podermos usufruir das bênçãos da cruz, daquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos prometeu, através da ceia. Volta agora não do rito, não do momento, mas do Cristo que ela representa. Do Cristo que em nós está,
Em nós passa a ser parte de nós, a nossa vida e nós com Ele. Não é apenas este momento, mas a vida de Deus sobre a minha vida. Porém, Paulo, ele fala sobre a nossa grande responsabilidade ao participarmos deste momento, que para nós parece ser apenas um ritual, mas que para Cristo, com toda a sua vida, o seu sangue, a sua história e a sua carne. Examine-se, fala sobre compreender e preparar-se para receber de Deus esse privilégio grandioso. Examine-se. O ambiente tem que ser desse jeito. Esperar um pelos outros. Depois que Paulo fala sobre a importância de como nós devemos nos portar, ele diz agora como nós devemos estar. Quando Paulo fala sobre nos examinar, a Bíblia, ela tem uma expectativa muito clara. Eu quero falar sobre isso. Sobre esse momento tão importante para participar da ceia. Preste atenção, irmão. Esse momento tão importante. Porque a Bíblia diz, e aqui nós lemos, e todo domingo nós lemos, que aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo de Cristo. E ainda ele complementa dizendo, e é por isso, essa é a causa, esse é o motivo. Por isso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e ainda muitos que dormem. Então a ceia, ela é em si carregada de Deus e de algo de Deus que nós precisamos participar, sim, porque a expectativa da Bíblia é que nós participemos, mas participar com responsabilidade. Eu quero falar sobre como participar da ceia, sobre como esse autoexame tão importante. E a primeira coisa que eu olho e percebo no autoexame, Paulo diz, examine-se, pois o homem há. Quem vai examinar? Quem eu vou examinar? Vamos lá, quem vai examinar? Quem eu vou examinar? E aí que o bicho pega. Porque examinar-se a si mesmo. Aqui, Paulo já tira de nós todas as desculpas. A gente não gosta quando os outros nos examinem. A gente não gosta quando os outros nos julgam, vou colocar aqui entre aspas. Nesse momento, Paulo fala sobre um exame pessoal. Aqui não tem ninguém, não há julgamento de outros. Deus nos dá a oportunidade de nos apresentarmos diante dele com a verdade. Então, o autoexame, primeiro, ele precisa ser sincero. Olha aqui, irmão. Não com sinceridade a Deus. Não que Deus dependa que você fale a verdade para Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Disse Davi, a palavra nem saiu da minha boca e o Senhor já conhece. Deus não precisa que a gente revele algumas coisas para Ele, mas nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Examine se é só eu e Deus, é só você e Deus. E esse é o grande desafio desse chamado de Deus para nós, participarmos da ceia. Olhar para nós mesmos com sinceridade. Reconhecer em nós mesmos com sinceridade aquilo que somos, aquilo que temos e o que fazemos. A importância de compreendermos isso e de executarmos isso. Porque nós somos muito sinceros, não tem o sincerão, já viu o sincerão? O sincerão, ele gosta muito de ser sincero, mas com os outros. Aí eu falo mesmo, que é verdade. Ele gosta de encontrar nos outros e falar, porque é verdade, ele é sincero. Mas quando a sinceridade precisa em mim, comigo mesmo, e com Deus,
Porque quando vamos participar da ceia, e se vamos participar da ceia, e essa é a expectativa bíblica, eu preciso aprender a olhar para mim com sinceridade, eu comigo mesmo. Porque nós somos muito bons também em pôr a culpa nos outros. Nós somos muito bons em dizer para os outros. Nós somos expert em encontrar culpados. Nós temos uma dificuldade tremenda de sermos sinceros quando diz respeito a nós. Temos uma dificuldade tremenda de olharmos para nós com a lente da verdade. Porque talvez nós sabemos exatamente o que há e o que temos. E então a gente faz aquilo que a gente sabe fazer muito bem. Ignora aquilo que pode nos afligir. Mas se eu não aprender a olhar com sinceridade, como Paulo em um autoexame, olhando para si mesmo com toda a sinceridade, ele viu algo que não era legal. Então, olhando para si mesmo, com sinceridade e verdade, ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Sou um miserável. Miserável homem que sou. Porque nós, quando olhamos para nós mesmos, nós não enxergamos as nossas miserabilidades. Quando olhamos para nós mesmos, nós temos a tendência de apenas ver aquilo que é bom ou que reputamos ser bom. Costumamos olhar para nós mesmos e nos julgamos sempre aptos, os melhores. Mesmo quando somos culpados, nós temos a condição e a capacidade, somos bons nisso, em transmitir a culpa para alguém. Aliás, como diz a ditadozinho, a culpa é minha, eu boto em que eu quiser. Nós conseguimos, eu estou falando errado, mas também, olha o que ele me fez, olha o que ela me fez, olha a situação, olha o momento. Então, quando nós conseguimos, e através com a ajuda do Espírito Santo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, mas é preciso ser sincero. Eu preciso ser sincero comigo mesmo. Porque senão vai acontecer o que eu disse. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque nós insistimos ainda em criar uma história que nos favoreça. Nós insistimos ainda em criar o personagem que possa agradar. E nós podemos criar personagens e agradar as pessoas. E nós podemos criar personagens e criar reputação com as pessoas. Mas é impossível criar um personagem e construir reputação com Deus. Porque Deus conhece exatamente o que está no nosso coração. Mas aqui, quando Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é para que eu possa apenas mostrar para Deus aquilo que Ele já sabe, mas é que eu possa reconhecer em mim mesmo aquilo que eu sei, mas continuo negando. Aquilo que eu sei, mas continuo evitando. Então, a primeira coisa deste autoexame, ele só será de fato um autoexame se eu vier com a lente da verdade, com sinceridade em meu coração, eu comigo mesmo, aceitar as minhas miserabilidades, aceitar que eu de fato posso ter errado, que eu de fato posso ter pecado, que eu de fato posso estar como Paulo, insistentemente tentando mudar algo, tentando alterar uma situação, mas eu não consigo aceitar e dizer: eu estou fracassando nisso. Paulo revelava o seu fracasso constante. Ele disse: o bem que quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu estou fracassando constantemente. Eu não sou o que consegue, eu não sou o que posso, eu não sou aquele que faz, eu não sou. Na verdade, não sou bem aquilo que eu pensei que era.
Eu não sou bem aquilo que ia ser. Eu não sou bem aquilo que eu desejava ser na verdade, Deus. Olha que Paulo diz, miserável homem que eu sou. Mas é tão importante, irmão. A gente chega diante de Deus com sinceridade, que nós olhemos para nós mesmos com sinceridade. Porque como pode Deus alterar, como nós podemos mudar e permitir que o Espírito Santo molde a nossa vida se a gente continua ainda com a lente da falsidade? Nossa. Insistindo. Então a primeira coisa, quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma do pão, beba do cálice. Ele está falando que nós precisamos de sinceridade, autenticidade. Olhar para mim mesmo. Olhar para as minhas atitudes. Olhar para os meus pensamentos. Olhar para a minha vida. E talvez, irmão, olhar para toda a minha história. E reconhecer os erros que eu cometi ao longo da minha vida. Talvez reconhecer que aquilo que eu vivo hoje não é culpa do sistema, não é culpa da família, não é culpa do erro dos outros, mas é a colheita das minhas decisões erradas. Algumas decisões erradas e que me trouxeram aqui. Isso é sinceridade. Eu consigo ser sincero comigo mesmo e eu paro de ficar pondo a culpa nas outras coisas e compreendo que sou eu mesmo. A culpa é minha. Eu consigo compreender que eu sou o culpado. Eu consigo entender que eu sou errado. Eu consigo entender que eu estou colhendo aquilo que eu mesmo plantei. Que eu mesmo fiz, foram as minhas decisões. Isso é sinceridade. Porque a partir da sinceridade, a partir do reconhecimento, então Deus encontra agora um espaço para poder entrar e mudar a nossa vida. Porque quando Paulo disse, se Paulo disse, miserável homem que sou, não consigo fazer o que quero, mas o que não quero eu faço. Também um dia ele ouviu de Deus a frase dizendo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Desista de impressionar a Deus, irmão. Desista de tentar impressionar a Deus, impressionar o Senhor com as obras, com as atitudes, com aquilo que é feito, com o que fazemos ou deixamos de fazer. Deus não se impressiona com aquilo que nós queremos construir para Ele. Mas Ele trabalha quando nós abrimos o nosso coração para Ele com verdade e sinceridade. A segunda característica, talvez, aqui, de um autoexame que Paulo nos ensina, é que este exame precisa ser profundo. Primeiro, um exame sincero. Primeiro, sinceridade. Porque se não houver sinceridade, para quê? Se não tem sinceridade, não existe. Examine-se a si mesmo, se não há sinceridade. Não haverá exame. Não haverá procura, não haverá busca. Então, primeiramente, com sinceridade. Deixa eu ler aqui, só nem li. É um autoexame, não há julgamento de outros. Deus nos dá a oportunidade de nos apresentarmos diante dele com a verdade. E a pergunta é, qual é a nossa verdade? Examine só você e Deus, um autojulgamento. Depois, profundamente. Tão profundo, que precisamos da ajuda do Espírito Santo. É mergulhar em si mesmo, nos pensamentos, nas intenções, nas atitudes, e buscar até encontrar. Quando a gente olha para nós mesmos, a nossa tendência é não ver os nossos erros. Ou quando vemos os erros, a tendência é justificá-los. Eu sou assim mesmo, é o meu jeito, justificativo. Eu sou assim mesmo é porque a minha família é justificativa. Eu sou assim mesmo é porque a minha história é justificativa. Eu sou assim porque as minhas oportunidades é justificativa. E às vezes nós não olhamos com sinceridade, como eu disse. Então não nos aprofundamos.
buscar em nós, e às vezes tão profundamente que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Preciso buscar até revelar o que está oculto ou escondido. Eu vou explicar. Pedir para que Deus nos ajude a revelar aquilo que está oculto e o que está escondido. Porque o oculto é aquilo que eu não sei. O oculto é aquilo que eu não percebo, que eu não sei, que eu não vejo. E talvez há coisas ocultas em nós que só o Espírito Santo é capaz de revelar. Coisas que eu não percebo, coisas que eu não vejo. Vou dar um exemplo só. Às vezes o orgulho está em nós oculto e a gente não percebe. Sabe que o orgulhoso é que nem o chato. Você conhece um chato? Alguém conhece alguém chato? Não olhe para a esposa agora, irmão. Não olhe, que vai dar ruim. Não olhe para ela. Porque o chato, ele não sabe que é chato. É um chato de galoche, ninguém suporta. Mas ele não vê. Pergunta para o chato, você é chato? Não, eu sou gente boa. É que eu quero estar sempre ajudando. Estou ali, estou presente. Quero ser amigo. Meu Deus, já lá vem. Lá vem a mala sem alça. Uma mala sem alça, sem rodinha. Você conhece alguém assim, né? Já está julgando já, irmão. Mas o chato, ele é chato e não sabe que é chato. Ele não percebe. Todo mundo sabe que é chato. Todo mundo diz lá, o cara é um chato. Mas ele não vê. Ele é da dele. Ele continua sendo um chato. E às vezes nós somos como um chato, mas com orgulho no nosso coração. Porque às vezes o orgulhoso, ele não percebe que é orgulhoso. Muito pelo contrário. Ele se gaba da sua humildade. Tem uma frase que eu falo de brincadeira. Mas uma verdade, eu tenho orgulho da minha humildade. Deus deu uma cruz para cada um, irmão. Não tem? Que ele quer vir após mim? Tome a sua cruz e me siga. Eu digo, a minha cruz é ser humilde demais. Tenho duas coisas que é excedente. Humildade e modéstia. Meu Deus, Deus me deu demais. Eu já orei para Deus, Deus me faz menos humilde, mas ele não mudou ainda. Não é? Mas tem gente que é assim de verdade. Às vezes o orgulho está oculto. Não percebe que é orgulhoso. Não percebe que ainda tem um sentimento diferente de umas coisas. Eu estou falando de uma coisa, não pode ser mais. O Espírito Santo pode falar contigo, mostrar. E é por isso que Paulo diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo, mas um exame profundo. Que às vezes precisamos do Espírito Santo para tirar dos nossos olhos as escamas e podemos ver. Tira dos nossos olhos as escamas e podemos enxergar que talvez o problema do relacionamento sou eu. Talvez o problema nas situações é o que está em mim, eu não sei, é o jeito, é o que me domina. É o que está me dominando e eu não percebo. Pode ser história de vida, espíritos familiares. Pode ser uma ferida na alma. Está oculto. Então eu preciso, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E busque encontrar aquilo que está oculto. Para que Deus ele possa trazer cura. E para que nós possamos participar dele. Não comer um pão e beber um suco. Mas participar dele, a ceia, estar nele, ficar com ele, poder absorver e viver nele. Então, um exame profundo, sincero, profundo, para revelar o que está oculto e o que está escondido. Porque o oculto é o que eu não vejo e não conheço. Mas o escondido é o que eu conheço. Mas não quero revelar e nem reconhecer. Eu escondo. Você está na tua casa bem de boa. Alguém bate lá na porta lá. Está de pijamão ainda. Não arrumou a cama, não arrumou a cozinha. A louça da janta está lá, já é quase na hora do almoço. A casa está daquele jeito.
E você olha lá, meu Deus, o pastor. Hã? Já desesperou aí, já, né? Daquela loucuragem. Se para salvar minha vida só tem um jeito. Vou jogar todas as coisas para a cozinha, fecha a porta da cozinha, fecha a porta do quarto, tira essas coisas da sala, arruma o sofá mais ou menos, aí dá uma ajeitadinha, bate o pó, e fecha as portas e o pastor só não sai daqui. Se pedir um café, espera aí sentado, fica só vou ali, já trago aí, trago na mão. Olha que querido, né? Um amor de pessoa, serve tudo na mão. E pior se pede para ir no banheiro. Ó, acho que Deus está revelando alguma coisa hoje, hein? Pede para ir no banheiro, tremedeira. Ai, meu Deus do céu, será que tem papel higiênico? Será que não tem toalha no chão? Desespero, é o sim ou não é? Porque eu sei como é que está. E quando eu sei que as coisas não estão bem, eu conheço, eu faço o quê? A sujeirinha embaixo do tapete. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. E aí depois, só depois, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E será culpado. Não, olha aqui, irmão. Deus não está para brincadeiras. A Bíblia não é um livro de histórias de fantasias. Não é um romance para a gente ler, se emocionar e chorar e fechar o livro e viver a nossa vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma busca profunda até encontrar o oculto, mas aquilo que eu mesmo escondi. Aquilo que eu deixo escondido, que eu não quero mexer, vai dar trabalho, dá problema, vai revelar, vai mostrar, vai aparecer. As pessoas vão dizer, vão falar, como é que vai ser, e a reputação, e aquilo que. O exame é para buscar e revelar. É para entrar lá nos porões do coração, lá nos porões da alma, e buscar aquilo que está escondido lá. E tirar aquilo que está escondido, trazer a luz. Abrir a porta da cozinha e dizer, eu não lavei a louça de ontem da janta. E acabou uma bagunça. Porque eu fui vencido pela preguiça. É a verdade. A casa está uma bagunça. Meu coração está uma bagunça. A minha vida está uma bagunça. As coisas não estão legais. Porque eu não fiz o que eu devia fazer. O erro é meu, a falha foi minha. Eu deixei a desejar. Eu não orei como devia orar. Eu não obedeci quando devia obedecer. Eu não permaneci quando deveria ter permanecido. Eu não busquei a Deus como devia ter buscado. Eu não deixei o pecado como eu falo que deixei, é mentira. O meu pecadinho de estimação está aqui escondidinho. Examine-se, pois o homem é assim. Olha, irmão, que lasqueira. Porque eu não posso esconder de mim mesmo aquilo que eu sei. Eu não posso esconder de mim mesmo aquilo que eu tenho conhecimento. Eu posso fazer de conta que não estou sabendo. Eu posso fazer de conta que não estou vendo. Você já fez isso? O filho fez uma arte, a filha fez uma arte. Você sabe que ela fez uma arte, está tudo preocupado. E você agora, e agora? Se eu mostrar que eu sei, eu vou ter que tomar uma atitude. Então, vou fazer de conta que eu não vi. Já fez isso? Cadê a mãe que fez isso? Quem fez isso já? Fez errado. Nós fazemos errado. Está errado, irmão.
Ah, mas é uma boa causa, mas ainda é errado. Mas é meu filho, mas ainda é errado. Não existe boa causa que justifique o erro. Não adianta eu colocar num pacote bonitinho. Então, profundamente, o autoexame revelar aquilo que está escondido. Que eu sei que está escondido. E não adianta eu disfarçar. Não dá para disfarçar. Eu sei. Porque é autoexame. É eu comigo mesmo. Não fica aquela coisa louca, né? Ah, eu sei que eu não sei que você fez. Olha que maluquice. Eu sei que eu fiz, mas eu não sei que eu fiz. Eu sei que eu fiz, mas eu não vi que eu fiz. Ou foi sem querer, né? O Henrique usava muito. Né? Mas foi sem querer. Olha que mora para mim. Sem querer também é pecado. É por isso que Paulo diz: o que eu quero fazer eu não faço. Mas o que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou. Examine-se, pois, então, homem a si mesmo. E para encerrar. O autoexame, examine-se a si mesmo. Tem que ser intencional. Olha aqui, com intenção. A intenção é encontrar para deixar. O alvo é a santificação. Há uma expectativa no autoexame em preparar-se para a ceia. E não para fugir da ceia. Olha aqui. O diabo inventou uma coisa, irmão, e colocou na igreja. Jesus disse: aquele que participa, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. É sério o negócio. É 8,80, é tudo é nada. Se você não participa, não está com Cristo, não conte com Ele está dizendo. Porque quem rejeita a ceia, rejeita o próprio Cristo. Quem rejeita a ceia, não importa o motivo. Está dizendo: Deus, eu prefiro aqui. O autoexame, irmão, é um caminho sem volta. E é por isso que às vezes a gente fica disfarçando. Olhei, encontrei a expectativa bíblica. Olhe, encontre, deixe. E então coma deste pão. A Bíblia não diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você achar que está tudo bem, então coma o pão, beba o cálice. Mas não tiver, daí não participe, deixa para a próxima. Essa parte foi o diabo que inventou. Porque às vezes a pessoa acha: hoje eu não estou muito bem. Não vou participar da ceia. Porque tem umas coisinhas para resolver, não resolvi ainda, então vou ficar de boa e não vou tomar a ceia. Quando eu resolver, sabe como é que isso chega no céu, irmão? Eu tenho uns pecados aqui de estimação, não estou disposto a largar, então eu não quero Jesus. Eu não quero salvação, eu não quero aquilo que Ele é, porque eu prefiro ficar aqui cultivando os pecadinhos. Eu escolho o pecado. Não, mas olha aqui, mano. Eu tenho umas coisas para resolver, não resolvi ainda e vou ler mesmo. Mas eu vou participar da ceia porque o pastor não sabe. Vou participar assim mesmo porque meus irmãos não sabem, os líderes de célula não sabem, ninguém sabe. Vou levando assim mesmo. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Pastor, e agora? Então o que eu faço? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Com sinceridade, com profundidade. Encontre, deixe. Então coma deste pão e beba deste cálice. Deus nos chama para viver a nova vida nele. Deus nos chama para nova vida com Ele. Não existe na Bíblia um plano B. A Bíblia é outro caminho, não tem outra oportunidade. Há uma compreensão na Bíblia do que é a ceia, do que é Cristo,
do que é viver em Cristo, de não retroceder, da única saída, o único caminho. Não existe uma outra possibilidade. Não existe uma previsão de não participar da ceia, não existe. Isso é o diabo que inventou e jogou na igreja. E é por isso que tem gente que foge do culto de ceia. Porque no seu coração, ele já venceu a primeira etapa, ele é sincero. Ele sabe que está errado, mas ele não busca mudança. Então ele acha que não participando da ceia, eu vou ter uma meia viagem com Cristo aí. Vou participar da ceia, não vou estar 100%, mas eu vou ficar aqui uns 50% porque está cômodo, porque está confortável, porque o pecado também gera conforto, porque o erro também traz alegria, momentânea às vezes. E ele escolhe o conforto do pecado e rejeita a ceia e tudo que ela traz representa. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue. E não é uma brincadeira. E não é uma lenda. É o Cristo vivo. Aquele que vive é de verdade. E o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Entendendo o paradoxo, irmão? Ou a ceia, ela representa para mim vida, esperança, vida eterna, poder de Deus, presença de Deus, aliança com Cristo, as bênçãos do que Ele me deu. Ou ela pode representar morte, condenação, culpa. Mas quem define isso não é o pastor. Quem define isso não é nem Deus. É por isso que ele deixou assim: ema. Examine-se a si mesmo. É você contigo mesmo. A culpa é tua. O exame é teu. O julgamento é teu. Seja sincero e resolva. E coma deste pão, beba deste cálice. Seja sincero, busque e encontre. E participe do corpo de Cristo. E participe das maravilhas de Cristo. E participe das maravilhas do Reino de Deus. Participe. Deus não aceita pela metade. Deus não aceita com 90%. Em Deus não existe um 1% safadão. A graça do Senhor está sobre nós para perdoar os nossos pecados. Paulo não era perfeito. Ele participava da ceia, andava com Cristo. E era miserável, e de verdade. Pobre, miserável. Disse: miserável homem que sou. Mas ele chegava diante de Deus com verdade. Ele se examinava com verdade. Não tinha nada debaixo do tapete. Deus, eu não estou conseguindo vencer. Eu não estou conseguindo ir adiante. Mas olha aqui, irmão. Pode mentir. Aqui eu não consegui lavar a louça. Não. Ah, Deus, aqui eu não tive tempo. Dormi o dia inteiro, não tive tempo. Deus, é que eu relaxei. Na verdade, eu fiquei preguiçoso. Na verdade, eu me deixei vencer. Essa é a verdade que dói. E o grande problema do examine-se a si mesmo é isso. Não consigo colocar culpa em ninguém. Eu não consigo brigar com ninguém por estar me julgando, porque eu mesmo sou meu juiz. Eu não posso, porque agora é moda, né? A Bíblia diz: não julgueis. Não julgueis. A Bíblia diz: não julgueis segundo a aparência. Mas mesmo assim ninguém. Por isso que Deus não colocou o pastor. Eu nunca vou fazer isso. Chegar para vocês e dizer: você não deve participar da ceia. Deus não me deu essa função. Deu essa função para ninguém.
É a tua função com você mesmo e diante de Deus. E é aí que o bicho pega. É aí que o caldo entorna. É eu e Deus. Fique em pé em nome de Jesus.